A maldição de sangue e lua. Existe algo que você precisa saber sobre o Brasil de 1975. Enquanto a ditadura caçava subversivos nas cidades, outros predadores muito mais antigos espreitavam no interior. E apenas 2 pessoas estavam dispostas a enfrentá-los. Antes de continuar, se você gosta de histórias de terror e mistério passadas no Brasil e que ninguém te contou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A BR-116 cortava o interior de São Paulo como uma cicatriz. Era julho de 1975 e o Brasil vivia sob a vigilância de olhos humanos. Mas Oscar e Viviane Drummond sabiam que existiam outros olhos. Olhos que brilhavam amarelo nas trevas. Olhos vermelhos que não piscavam há séculos. O Opala 71 roncava pela rodovia, suas rodas devorando quilômetros. Oscar dirigia com uma mão no volante, a outra segurando um cigarro continental. Tinha 42 anos, cabelos grisalhos começando a dominar as têmporas, mãos calejadas de quem conhecia o peso de uma espingarda tanto quanto de uma caneta. No banco do passageiro, Viviane estudava um mapa rodoviário à luz fraca do painel. Ela era 5 anos mais nova, olhos cor de mel, que já tinham visto coisas que fariam homens crescidos procurarem um padre. Quantos quilômetros até o posto? Oscar perguntou, jogando a bituca pela janela. Uns 30, se o mapa tiver certo. Viviane dobrou o papel e olhou pela janela. Apenas escuridão e silhuetas de árvores. Você acha que foi só uma coincidência? Aquele caso em Franca? Oscar deu um sorriso torto. Amor, nós 2 sabemos que coincidência é luxo que a gente não pode acreditar. 3 semanas atrás, em Franca, 5 corpos foram encontrados dilacerados numa fazenda de café. A polícia oficial chamou de ataque de onça, mas Oscar conhecia marcas de garras, e aquilo não era de onça. O posto surgiu como um farol de neon no meio do nada. Posto Bandeirante, gasolina e diesel, anunciava a placa enferrujada. Oscar estacionou próximo às bombas. Eram quase 2 da manhã. Apenas um frentista sonolento e um caminhoneiro comendo coxinha no balcão. Enquanto Oscar abastecia, Viviane entrou na loja de conveniência. A campainha tocou, um som patético num lugar tão isolado. Ela pegou 2 guaranás e notou a pilha de jornais velhos no canto. O de cima era o Estado de S. Paulo, datado de 5 dias atrás. A manchete a fez congelar. Mistério em Jardinópolis. Criador de gado encontrado morto em noite de lua cheia. Ela folheou rapidamente. A matéria era curta, enterrada na página 7. Antônio Ferreira, 58 anos, foi encontrado morto em sua propriedade rural. O corpo apresentava ferimentos descritos pela polícia como selvagens. Testemunhas relatam ter ouvido uivos incomuns na noite do ataque. É o 3º incidente do tipo em Jardinópolis nos últimos 2 meses. Viviane levou o jornal para o balcão junto com as bebidas. Quanto fica? Ela perguntou ao atendente, um senhor de bigode caído. 2 cruzeiros. Ele olhou o jornal. Interesse em notícias velhas? Curiosidade. Viviane pagou. Você conhece Jardinópolis? Conheço. Fica uns 40 quilômetros ao norte daqui. Cidadezinha pacata. Ou era. Ele baixou a voz, como se alguém pudesse ouvir além do caminhoneiro roncando. Meu primo mora lá, diz que tem gente com medo de sair de noite. Falam em bicho. Que tipo de bicho? O homem riu nervoso. O tipo que não existe, moça. Coisa da imaginação do povo. Oscar entrou, pagou a gasolina. Viviane mostrou-lhe o jornal quando voltaram ao carro. Lua cheia, ela apontou. 3 ataques, uivos. Oscar estudou a matéria sob a luz interna do Opala. Seus olhos se estreitaram. Jardinópolis. É no caminho. É sempre no caminho. Viviane respondeu, mas já estava traçando a rota no mapa.
O Opala voltou à estrada. Dentro do porta-malas, sob um cobertor, estava seu arsenal. Espingardas com munição de prata, estacas de ipê roxo, água benta roubada de 7 igrejas diferentes, sal grosso, alho e um caderno surrado cheio de anotações sobre criaturas que o governo militar jamais incluiria em nenhum relatório. Jardinópolis acordou com o Opala entrando pela avenida principal às 7 da manhã. Era uma cidade pequena, colonial, com casas de fachada portuguesa e uma igreja barroca dominando a praça central. Tudo muito tranquilo, exceto pelos olhos. Oscar percebeu primeiro. As pessoas olhavam. Uma dona de casa, varrendo a calçada, parou para observá-los passar. Um grupo de homens em frente ao bar interrompeu a conversa. Um padre na porta da igreja fez o sinal da cruz. Eles sabem que tem algo errado aqui, Viviane murmurou. E sabem que não somos daqui, Oscar completou. Encontraram um hotel chamado Pouso do Tropeiro, com fachada amarela descascando. O dono, um senhor chamado Sebastião, foi cordial, mas cauteloso. Quanto tempo vão ficar? Ele perguntou, anotando os nomes falsos que Oscar forneceu. Depende. Viemos a negócios, Oscar disse vagamente. Que tipo de negócio? Particular. Sebastião entregou a chave do quarto 6. Cuidado ao sair à noite. Tem tido problemas. Que tipo de problemas? Viviane perguntou com inocência estudada. O homem hesitou. O tipo que a gente não gosta de falar. No quarto, Oscar fechou as cortinas e espalhou o arsenal na cama. Viviane abriu o caderno de anotações, folheando até a seção marcada Licantropia. Lua cheia foi há 3 noites, ela disse. Se for o que pensamos, temos 4 semanas até a próxima transformação completa, mas alguns conseguem transformar fora da lua cheia, Oscar completou. Os mais velhos, os mais fortes. Precisamos de informação local. Eles passaram o dia mapeando a cidade. Conversaram com o dono do armazém, que mencionou gado mutilado. Com a professora da escola primária, que contou sobre alunos faltando aulas por medo. Com o barbeiro, que jurou ter visto algo grande, do tamanho de um homem, mas caminhando como animal, atravessando a rua às 3 da manhã. A noite caiu como uma lápide. Na praça central, Oscar e Viviane tomaram café num boteco de esquina. A cidade esvaziava rapidamente. Às 9 da noite, as ruas estavam desertas. É amanhã, uma voz disse atrás deles. Eles se viraram. Um garoto, talvez 16 anos, magro, olhos fundos, segurava um terço entre os dedos trêmulos. O quê? Viviane perguntou suavemente. A lua. Vai estar cheia de novo amanhã. Meu pai, ele diz que eu tô louco, mas eu vi. 2 noites atrás, na fazenda do seu Antônio. Eu vi. Oscar gesticulou para a cadeira vazia. Senta. Qual seu nome? João Pedro. O que você viu, João Pedro? O garoto engoliu seco. Eu tinha ido buscar uma vaca que fugiu. Era tarde. Ouvi os gritos. Corri até a casa do seu Antônio e ele estava lá. O monstro. Tinha pelo negro, olhos que brilhavam e ficava às vezes em 2 patas, às vezes em 4. Rasgou o seu Antônio. Jesus, rasgou ele como se fosse papel. E você fugiu, Viviane disse. Corri, nem olhei para trás, mas antes de transformar de volta, eu vi. Oscar se inclinou. Viu o quê? O rosto, quando estava virando homem de novo. Eu conheço ele. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Quem é? Oscar perguntou. Dr. Augusto Novaes, o médico da cidade. A clínica do Dr. Augusto Novaes ficava numa casa amarela de 2 andares perto da igreja. Oscar e Viviane observavam da janela do hotel. Um médico lobisomem, Viviane disse. Len Wiseman adoraria isso. Não estamos num filme, Vivi. Eu sei, mas admita que tem ironia. Eles pesquisaram. Doutor, Novaes tinha chegado a Jardinópolis 5 anos atrás, vindo de Porto Alegre.
Nunca se casou. Vivia sozinho. Era respeitado, querido até. Tratava pobres de graça. Organizava campanhas de vacinação. E a cada lua cheia, algo nele despertava. Precisamos de certeza, Oscar disse. Não podemos simplesmente matar um homem baseado no testemunho de um garoto assustado. Naquela noite, eles seguiram o doutor. Ele fechou a clínica às 7, jantou no restaurante da praça, cumprimentou meio mundo. Um homem comum, exceto que, quando pensava que ninguém olhava, seus olhos escaneavam as ruas com intensidade predatória. Às 11, ele dirigiu sua Rural Willys para fora da cidade. Oscar e Viviane seguiram com os faróis apagados, usando apenas a luz da lua para guiar. A estrada de terra levava a uma propriedade abandonada. O doutor estacionou, entrou numa casa em ruínas. Oscar e Viviane esperaram entre as árvores. Meia-noite. O uivo rasgou a noite como um grito primordial. Não era som de animal comum. Era muito mais profundo, carregado de uma raiva que vinha de séculos de maldição. Pela janela quebrada da casa, eles viram. A transformação era grotesca, visceral. Ossos se quebrando e reformando, pele se rasgando para dar lugar a pelo, a boca se alongando em mandíbulas capazes de esmagar crânios. Em 3 minutos, o Dr. Augusto Novaes não existia mais. No lugar dele, uma fera de 2,5 metros, músculos ondulando sob pelo negro, saiu da casa em 4 patas. Prata! Viviane sussurrou, mão na espingarda. Ainda não, ele vai caçar. Vamos segui-lo. Foi a pior decisão que poderiam tomar. A criatura farejou o ar e se virou diretamente para onde eles estavam escondidos. Corre! Oscar gritou. O lobisomem explodiu numa velocidade impossível. Árvores se estilhaçaram em seu caminho. Oscar disparou. O tiro de prata acertou o ombro da fera, que uivou de dor, mas não parou. Viviane jogou um frasco de água benta. A criatura desviou, mas a substância salpicou sua pata. Fumaça e carne chiando. Outro uivo. Eles correram para o Opala. Oscar ligou o motor. Graças a Deus pegou de primeira. Os pneus cantaram na terra batida. Pelo retrovisor, ele via a criatura ganhando terreno. Uma sombra impossível de pura ferocidade. Atira! Ele gritou. Viviane se dependurou pela janela, a espingarda tremendo em suas mãos. Disparou. Errou. Disparou de novo. O segundo tiro acertou a pata dianteira. O lobisomem tropeçou, rolou, deixou um rastro de sangue negro. Mas quando parou de rolar, começou a rir. Um som gutural, meio rosnado, meio gargalhada humana. E então falou, com a voz distorcida, mas inequivocamente humana. Vocês não são os primeiros caçadores. Oscar pisou fundo. O Opala ganhou distância. De volta ao hotel, eles verificaram munição. Restavam 12 balas de prata. Não era suficiente. Ele está consciente durante a transformação, Viviane disse, ainda tremendo de adrenalina. Isso é raro, muito raro. E perigoso, Oscar acrescentou. Ele pode pensar, planejar. Outros caçadores. Ele disse que não somos os primeiros. Oscar acendeu um cigarro com mãos que tremiam levemente. Então outros tentaram antes e falharam. Batidas na porta os fizeram pegar as armas. Era João Pedro, pálido, ofegante. Ele matou minha irmã, o garoto disse, lágrimas escorrendo. 1 hora atrás. A Maria, ele invadiu nossa casa e Viviane o abraçou enquanto ele desabava em soluços. Oscar fechou os olhos. A fera estava acelerando. Não ia esperar a lua cheia. Estava caçando por prazer agora. Temos que acabar com isso hoje, ele disse. Mas como matar algo que já sabia que eles estavam caçando? Algo mais rápido, mais forte, que podia sentir seu cheiro a quilômetros? A resposta veio de João Pedro. A clínica, ele disse entre soluços. Ele guarda coisas lá. Vi uma vez quando levei minha mãe. Um porão. Ele desceu achando que eu não estava olhando. Tinha correntes e sangue. É onde ele se prende, Viviane percebeu. Quando ainda tenta lutar contra a maldição.
Ou onde guarda troféus, Oscar disse sombriamente. A clínica ficava no centro. Invadir seria arriscado, mas tinham uma vantagem. O doutor não esperaria que viessem até sua toca. Às 3 da manhã, sob lua minguante, eles arrombaram a porta dos fundos. A clínica cheirava a éter e algo mais antigo, mais pútrido. O porão era acessado por uma porta disfarçada atrás de um arquivo. As escadas gemiam sob seus pés. Oscar ia na frente, lanterna numa mão, revólver com balas de prata na outra. Viviane vinha atrás, espingarda erguida. O porão era um pesadelo. Correntes presas às paredes, arranhões profundos no concreto. E numa mesa improvisada, documentos. Oscar iluminou. Eram registros, datas, nomes, descrições de mortes. 50 anos de assassinatos. O Dr. Novaes não tinha chegado a Jardinópolis 5 anos atrás. Ele estava voltando. Tinha estado ali antes, em 1920, sob outro nome, e antes disso, em 1875. Ele tem mais de 100 anos, Viviane sussurrou. 150 no mínimo. Um rangido acima deles. Passos. Sabia que vocês viriam. A voz do doutor ecoou pela escadaria. Mas não era a voz transformada. Era humana, calma, quase triste. Sempre vêm os caçadores, achando que podem me salvar. Ou me destruir. Ele desceu lentamente. Ainda tinha forma humana, vestindo roupas rasgadas, sangue seco sob as unhas. João Pedro me delatou, imagino. Pobre garoto. Terei que matá-lo também. Não, se você estiver morto primeiro, Oscar disse, apontando a arma. O doutor sorriu. Prata, imagino. Vocês sabem que não basta, certo? Tenho que estar em forma de fera. E até lá, ele se moveu. Rápido demais para humano. Desarmou Oscar com um golpe, jogou Viviane contra a parede. Ela bateu com a cabeça, caiu. Não! Oscar rugiu, mergulhando para a espingarda. O doutor o chutou nas costelas. Algo quebrou. Oscar gritou. Vou fazer rápido com vocês, o doutor disse. Ao contrário dos outros, respeito profissionais. Mas Viviane não estava inconsciente. Cambaleando, pegou algo da mochila. Não prata, não água benta, gasolina. Jogou o galão no doutor, acendeu o isqueiro. Vivi, não! Oscar gritou. Tarde demais. As chamas envolveram o lobisomem. Ele uivou, não de dor, mas de fúria. E mesmo em chamas, começou a se transformar. Foi a visão mais aterrorizante de suas vidas. O corpo pegando fogo enquanto crescia, pelo queimando enquanto brotava. A criatura em chamas avançou para Viviane. Oscar se jogou na frente. Disparou os 6 tiros do revólver. Todos acertaram. O lobisomem cambaleou. Viviane pegou a espingarda, disparou o cano duplo direto no coração. A criatura parou, olhou para baixo, para os buracos em seu peito. Sangue negro jorrou. E então começou a encolher, a queimar por dentro. As chamas não vinham apenas de fora. Vinham da prata, queimando a maldição, consumindo séculos de escuridão. Dr. Augusto Novaes, ou quem quer que fosse originalmente, caiu de joelhos. Por um momento recuperou forma humana. Um homem velho, muito mais velho que parecia, com olhos que tinham visto demais. Obrigado, ele sussurrou, e se desfez em cinzas. O Opala deixou Jardinópolis ao amanhecer. A clínica tinha queimado acidentalmente. A polícia investigaria, encontraria apenas cinzas. A cidade eventualmente esqueceria, mas haveria histórias, sempre havia. Oscar dirigia com as costelas enfaixadas. Viviane dormia no banco do passageiro, um curativo na testa. No rádio, Raul Seixas cantava Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A BR-116 se estendia à frente infinita, cheia de possibilidades e horrores. No bolso de Oscar, um recorte de jornal de Minas Gerais. Manchete: mortes misteriosas em Ouro Preto, vítimas encontradas sem sangue.
Ele sorriu cansado. Sempre tinha a próxima cidade, a próxima criatura, a próxima estrada. O Opala acelerou rumo ao horizonte, engolindo quilômetros, levando 2 caçadores em direção ao próximo pesadelo. Porque no Brasil de 1975, enquanto o país mudava, algumas coisas permaneciam. A escuridão, os monstros e aqueles loucos o suficiente para caçá-los. E aí, curtiu a história de Oscar e Viviane? Deixa aquele like se você quer mais histórias desse casal de caçadores rodando o Brasil dos anos 70. Se inscreve no canal porque vem muita coisa boa por aí. A próxima parada deles é Ouro Preto. E acredite, vampiros coloniais são ainda mais perigosos que lobisomens modernos. E olha só, você tem alguma lenda da sua cidade? Alguma história de assombração que seu avô contava? Algum caso misterioso que nunca foi explicado? Deixa nos comentários que a gente pode contar sua história aqui. Quem sabe Oscar e Viviane não passam pela sua cidade na próxima temporada. Valeu, pessoal! E lembrem-se, algumas estradas são mais escuras do que parecem, principalmente aquelas que levam ao passado.